Sejam bem-vindos a mais uma manhã de espiritualidade, de evangelização, de trazer aqui uma mensagem, uma palavra de Deus, uma palavra de Jesus para você. Você que está aí no conforto do seu lar, que está aí vivendo uma semana, o início de semana abençoado, eu desejo que Deus, desde já, que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Essa é a semana que nós temos. Essa é mais uma oportunidade que nós temos de viver a vida. Se nós recebemos das mãos de Deus a oportunidade de abrir os nossos olhos e respirar nessa manhã, de olhar ao nosso entorno e ver a quantidade de coisas que existem, as pessoas que estão ao nosso redor, a natureza, cada movimento que está acontecendo ao nosso entorno, nós já temos a oportunidade de agradecer e dizer ao Senhor: Pai, encaminhe a minha vida nesse dia, encaminhe o meu dia para algo extraordinário, algo que eu ainda não vi, que eu não enxerguei, mas que o Senhor já sabe o que vai acontecer. Eu me refugio, eu coloco nas tuas mãos tudo o que eu carrego, as minhas angústias, as minhas frustrações, os meus desentendimentos, as minhas desilusões, tantas coisas que aconteceram. Os passarinhos estão brigando aqui no fundo de casa, olha pra você ver. Então, tanta coisa que acontece na nossa vida que acaba roubando a nossa atenção. Então, para que nós não fixemos os nossos olhos, o nosso pensamento nessas coisas, deixemos isso na mão de Deus, para que nós possamos experimentar do extraordinário, do amor do Senhor Jesus Cristo. Deixamos isso para quem mais sabe resolver, que é o Pai eterno, para que nós possamos realmente focar naquilo que Deus tem de primícia, aquilo que Deus tem de principal para si e para nós. Deus, ele se alegra quando ele vê um filho se deslocando em direção a ele. Deus, ele se alegra quando ele vê alguém saindo de um lugar, praticando coisas erradas e mudando a sua trajetória para praticar coisas corretas. Estava refletindo, né? Quando nós nos movemos, quando nós estamos nos deslocando na nossa jornada, na nossa trajetória, a quantidade de situações que acontecem, a quantidade de experiências que nós vivenciamos no nosso dia a dia, cada passo que nós damos, nós vamos vivenciando as experiências. E hoje cedo eu fiquei olhando, eu falei, como pode, né? Num dia nós passamos por tantas coisas, e se nós pegarmos dessas 24 horas e multiplicarmos por 7, nós passamos por tantas e tantas e tantas coisas. E parece, como eu sempre digo, parece que nós já vivemos aí um mês inteiro em uma semana. Parece que nós vivemos um ano inteiro num mês. E assim por diante. Por quê? Porque nós nos movemos de acordo com aquilo que Deus tem para nós, de acordo com as nossas intenções e as nossas interações com cada situação. Hoje cedo, a gente fez um bolo desses dias, e aí falou, vamos pegar esse bolo, vamos pegar parte dele, né, e levar para alguém que esteja precisando. E aí a gente montou os saquinhos, né, um saquinho com bolo. E aí a gente levou, hoje cedo eu tava com o bolo no banco, levei o bolo, levei as crianças para a escola. E aí, chegando na escola, eu vi uma pessoa deitada no banco, dormindo. Passou a noite ali naquele banco.
E aí eu falei assim, tava eu e a nossa filha, e aí eu falei: Lô, o que você acha da gente dar o bolo para aquele moço ali? Ah, mas ele tá dormindo, papai. Aí eu falei: tá bom, então vamos deixar o bolo do lado dele. Eu parei o carro, peguei o bolo, o pacotinho com bolo, desci, fui lá, coloquei do lado dele. Que Deus abençoe, falei para ele, né? Profetizei na vida dele. Que Deus abençoe ele, que aquele alimento sirva para ele, para aquele dia, para dar energia para ele. E aí eu deixei ali, a nossa filha viu essa cena, ou seja, ela criou uma experiência na vida dela. Eu preciso ajudar o próximo. Eu preciso ser próspero como o meu pai e minha mãe para que eu possa ajudar o próximo. Eu não tenho que ser próspero na minha vida para que eu me vanglorie, para que somente eu desfrute das coisas, mas que eu seja tão próspero que eu possa ajudar aqueles que necessitam, aqueles que estão precisando. Então, nós vamos caminhando, vivendo as experiências e mostrando, sendo experiência, sendo exemplo para aqueles que estão ao nosso entorno. E aí a nossa filha, ali eu fiquei olhando, eu falei: ela está entendendo o que é o ciclo da vida. Para que nós possamos caminhar, para que nós possamos viver e ser prósperos, nós precisamos ser justos, honestos, ser solidários, que estão ali ajudando, contribuindo com uma causa, com um sistema, com alguém, com aqueles que necessitam. E aí eu saí dali, eu falei: cara, como pode uma pessoa viver tão imersa em tão poucas coisas, né? As pessoas ficam focadas em si, olhando para os próprios umbigos, e elas esquecem de olhar ao entorno e ajudar aqueles que estão necessitando. E aí eu falei assim, entrou uma chamada aqui. E aí, Mari? A Mari, a Dani que tá aí. E aí assim, eu fiquei olhando a cena, né? Depois que eu deixei a nossa filha, eu falei para ela: olha só, quanta coisa boa, né? Que acontece na nossa vida. Aí eu perguntei para elas, antes de deixar as duas na escola, eu falei assim: e aí, como foram esses dias? O que vocês acharam? Ah, foi muito bom, papai. Eu falei: tá vendo? A gente conversando, a gente sabendo lidar com as situações e tendo tranquilidade ao conversar, ao dialogar, a gente tem momentos agradáveis juntos, não é? Então, o papai e a mamãe criam esses momentos para que nós possamos viver tranquilos, para que a gente não fique sofrendo, para que a gente não fique buscando coisas que não vão acrescentar em nada na nossa vida. E aí eu fiquei olhando, pensando assim, né, refletindo com elas ali, falei: a gente não precisa ter muitas coisas, porque esse final de semana nós tivemos o Dia das Crianças, e nós, como pais atentos que somos, acabamos esquecendo de comprar um presente do Dia das Crianças. Mas nós criamos a oportunidade para que elas vivessem esse momento e não precisassem dar tanta atenção, tanta ênfase no presente, mas sim no momento que nós estávamos vivendo. A minha filha chegou e falou assim: papai, cadê meu presente? Eu estou esperando. Por quê? Porque elas estavam... Amém, Mari? Boa semana aí para vocês, fiquem com Deus. Ela... papai, os meus amigos receberam presentes e eu não. E aí eu falei assim, na hora, eu parei, eu falei: espera só um segundinho. Eu comecei a orar, eu sei que Deus, ele não tem nada a ver com isso, mas eu entreguei nas mãos dele, falei: Senhor, me oriente nas palavras para que eu possa falar com tranquilidade, com paciência, com parcimônia, com justiça.
e que essas palavras elas entrem no coração da minha filha, da nossa filha aqui, e essas palavras elas possam acrescentar algo na vida dela e na vida delas, né? Porque eu não falei só para uma, eu falei para ambas as nossas filhas. E ali eu falei para ela, ela entendeu meio com um sentimento de, nossa, mas eu vou ficar sem presente? Eu falei, não, você não vai ficar sem presente, mas agora não tem presente. Nós vamos criar a oportunidade para você ganhar um presente ainda esse final de semana. E nesse passo a passo, nessa jornada, nessa trajetória que nós criamos, nós conseguimos algo que realmente agradou o coração delas, que fez sentido para elas, e que não deixou de ser um presente, uma forma de presenteá-las pelo Dia das Crianças, mas que foi algo que realmente elas fizeram parte. E assim elas saíram com uma outra visão desse dia, desse momento que nós vivenciamos como família, como uma casa que está sendo formada, que está sendo forjada, e que nós estamos vivendo não pelas coisas que passam. E isso nós estamos ensinando para as nossas filhas e estamos vivenciando no nosso dia a dia. Nós não precisamos viver para as coisas que passam, mas nós precisamos viver para as coisas eternas. Nós não precisamos estar focado com os nossos olhos naquilo que vem através das pessoas para agradar o nosso coração, mas nós precisamos estar focados naquilo que vem do alto, através do Espírito Santo, que nos enche, nos torna pleno e assim retorna para o Pai em forma de tudo que nós fazemos nessa terra, de todo o bem, de toda a ajuda, de tudo que nós contribuímos para que esse reino ele se torne cada vez mais grandioso, um reino forte, um reino onde o Evangelho ele chega a mais e mais lugares, mais e mais corações, mais e mais famílias. E aí nessa trajetória desse fim de semana, de tantas coisas que aconteceram nesses últimos dias, tantas coisas que o Senhor nos conduziu. E aí uma frase que me marcou muito, né? Que eu tenho usado muito é: Deus é muito bom. Deus é muito bom. E essa frase ela vem marcando por quê? Porque Deus é muito bom. Porque diante de tudo que tem acontecido, nós temos vivido o extraordinário, algo que eu jamais imaginei viver. E nós, como família, jamais imaginamos estar caminhando numa direção mais concreta, mais plausível. Algo que os nossos olhos começam a enxergar, mas aquilo que Deus já desenhou para nós e que pairou pela minha mente em algum momento, mas precisava, da conclusão, precisava ter o ato concreto e ser concretizado. Então, hoje nós estamos vivendo algo maravilhoso para nós, na nossa vida, na nossa família. E nem sempre foi assim. Nem sempre nós vivemos a tranquilidade, a paz dentro do nosso lar. Nós precisamos ter sido, nós fomos ali na caminhada, forjados, colocados à prova, moldados conforme aquilo que Deus precisava de nós para cada lugar, cada situação, cada movimento futuro. E nem sempre vai, ou melhor, não vai ser assim. Nós caímos de paraquedas num lugar e ali a gente já fazer
uma obra e aquilo se sustentar e a gente sair dali com tudo perfeito, sem soberba, sem orgulho, sem se vangloriando, né? Para isso nós precisamos passar por todos os processos. E nessa trajetória eu trago aqui algumas passagens do livro de Esther. E isso ficou marcando a minha vida esses dias, falando assim, porque eu tinha lido, né, o livro de Esther durante esses dias, e eu não tinha concluído o livro de Esther. E aí, volta lá e conclui o livro de Esther, que é um livro curto. E se você tiver a oportunidade, leia também na sua casa, que você vai extrair dali muita sabedoria, muitas palavras de direcionamento para a sua vida, mostrando que nem sempre as coisas serão fáceis, mas para que nós possamos viver o extraordinário da glória do Senhor, nós precisamos estar preparados, estar à disposição, estar no lugar certo, para que nós possamos receber o acesso, ou seja, ser acessado. Através do acesso, nós caminharmos de acordo com aquilo que Deus vem nos orientando. E não é sobre o que nós queremos, mas é sobre o que Deus tem para cada um de nós. Muitos foram colocados na jornada, não foi por acaso, mas foi porque Deus já havia visualizado, já havia planejado tudo aquilo. E com Esther aconteceu assim. De um momento para o outro, a rainha que ocupava o cargo foi destituída por não agradar ao rei. E aí o rei precisa colocar uma nova rainha no lugar. E por uma questão, algo que veio na mente do rei, ele decide que quer alguém do reinado, né, que ele governava. E muitas jovens vêm até, né, para tentar ocupar aquele cargo de rainha, um cargo nobre. E no meio de tantas, a rainha Esther, que era descendente dos judeus, que era uma judia, né, ela ocupa esse cargo. E ela não tem contato com o rei, ela apenas estava ocupando o cargo. E aí, diante de toda a trajetória, havia uma promessa, a promessa de aniquilar com os judeus. E o tio dela, que havia indicado ela, o tio dela se coloca na humilhação de prontidão diante do Senhor, se humilhando para Deus, para que o povo judeu não fosse aniquilado pelas mãos daquele que era confiável, né? que o rei confiava, ou seja, era um príncipe do rei, o rei confiava nele e esse estava arquitetando para matar o povo judeu. E Mardoqueu, como um judeu e como um líder naquela época, ele se colocou adiante e, junto da rainha Esther, eles fizeram um movimento para que aquilo não acontecesse. E é engraçado que eles vinham de uma trajetória, aí eles foram entregues ali naquele povoado para aquele povo, né, que estava ali. E eles estavam à beira de perecer, à beira de serem entregues, de serem eliminados. E aí, para que aquilo não acontecesse, um homem se levanta, se coloca adiante e, enxergando aos desígnios de Deus
Eu não tenho outra forma de visualizar isso se não for Deus ordenando, orientando esse no caminho dele, Mardoqueu. E falando, Mardoqueu, você precisa fazer dessa forma. E ele se coloca à disposição, orienta Esther e tudo vai sendo encaixado. A palavra que chega até o rei, o jeito que Amã prepara as coisas. Amã era o príncipe, né? E ele estava preparando tudo para matar Mardoqueu, o judeu, e adiante matar todo o povo. Só que Deus, ele prepara tudo nos mínimos detalhes, tudo nos conformes. Então Deus já havia, antes de Amã chegar com o decreto para matar Mardoqueu, e esse estando no seu lugar de humilhação diante do Senhor, prostrado, se colocando ali, não vivendo a soberba, se vangloriando da posição que ele estava de líder, de um judeu que estava diante do Senhor e que estava sendo escutado pelo Senhor. Não, ele se colocou à disposição, se colocou em situação de humilhação e se colocou em oração para que Deus olhasse para aquele povo e não só olhasse para Mardoqueu, mas sim olhasse para o povo judeu que seria aniquilado, que era o povo de Deus. E aí, pelo acesso da rainha Esther dentro do palácio, Mardoqueu consegue chegar até o rei e eliminar Amã. E aí, se a gente pegar aqui no livro de Esther, no capítulo 7, que aí diz, né? Rainha Esther, ela prepara o banquete depois de tudo que aconteceu, né? Depois de colocar a Mardoqueu em cima do cavalo, porque Amã, achando que ia se sobressair perante a situação, ele acreditando que o rei iria dar confiança para ele, a soberba tomou conta da vida dele, da mente dele, né? E aí ele achando que não, agora tá tudo tranquilo, eu vou ser exaltado e eu vou aniquilar todos os judeus. Mas Deus foi lá cirurgicamente e movimenta ali as estruturas. O rei acorda de madrugada, pede para ler, pede para os servos dele lerem ali os livros, e nesses livros continham que um texto falando sobre Mardoqueu, orientando que 2 dos servos do rei estavam arquitetando contra o rei. E aí o rei, ao ver isso, fala: mas quem que é esse que deu essa palavra, que avisou, que colocou isso aqui para nós? E aí esses que estavam lendo para o rei, e isso era de madrugada, ou seja, o rei perdeu o sono, pediu para ler, os servos estavam lendo, e o rei pergunta: quem é esse tal Mardoqueu que disse que desses que estão querendo atentar contra a minha vida? E aí esses servos dizem: esse é o Mardoqueu, o tio de Esther, aquele que vive ali diante dos judeus. E esse foi exaltado? Não, por nada ele foi exaltado. Ou seja, ele foi deixado de lado. E aí o rei, de manhã, ele chega. Quando Amã chega no palácio, e o rei pergunta quem está na frente, né, na porta, e aí os servos dizem: é Amã. E aí o rei diz: diga para Amã entrar. Ou seja, pela regra, Amã chegaria. Se o rei
não perguntasse quem era, Amã teria o direito de fala, de chegar ali e dizer o decreto do dia. E o decreto do dia, daquele dia, seria enforcar Mardoqueu. Mas o rei chega antes, o rei se antecipa, né? Ou seja, o rei pede para Amã entrar, ou seja, ele não dá o direito de fala para Amã. No que Amã entra, o rei pergunta para Amã: Amã, o que você faria para alguém que te deu uma dica, né? que te livrou de algo, que te mostrou o que estão tentando fazer com você? E aí Amã, achando que ele iria ser exaltado, achando que o rei iria recompensá-lo por tudo que ele havia feito: Senhor, esse deveria ser vestido com roupas celestiais, roupas do rei, roupas, né, belas, bonitas, com a coroa, colocado em cima do cavalo, e um príncipe puxado ele pelas praças, pelas ruas da cidade, e ele ser exaltado e dito a todos que esse é um homem confiável do rei. E aí o rei diz: então faça isso com Mardoqueu. Aí eu fico imaginando a cara de Amã ao receber essa notícia. Ué, mas Mardoqueu? E aí o rei provavelmente falou para ele: porque Mardoqueu me avisou sobre isso. Imagina a cena acontecendo ali. E aí, esse que era o confiável, né? Aquele que o rei confiava, esse tal Amã, ele é o príncipe que sai, que veste o judeu, o Mardoqueu, coloca ele sobre o cavalo, anda com ele pela praça, falando para todos que aquele era um confiável do rei. E aí quando eles voltam, Mardoqueu, na sua humildade, ele se despe, né? Ele tira todas aquelas roupas, tudo, volta com as roupas que ele estava, as roupas de humilhação, porque aquela trajetória, o propósito que ele estava vivendo não havia se encerrado. Então ele precisava caminhar até o fim. Ele precisava concluir aquilo. Então ele coloca as roupas novamente e volta para a posição dele de humilhação, de viver aquilo junto de Deus. Ele não estava se humilhando para as pessoas, ou para o rei, ou para os guardas. Ele estava se humilhando diante de Deus. E aí, depois de tudo isso, Mardoqueu, Amã, ele vai para sua casa. E aí diz aqui no versículo 6, capítulo 13: E Amã contou a Zeres, sua esposa, e a todos os seus amigos, cada coisa que lhe tinha sucedido. Então lhe disseram os seus sábios e sua esposa, Zeres: se Mardoqueu for da semente dos judeus, ou seja, se ele for um próspero, um multiplicador, aquele que fora chamado, diante de quem começaste a cair, tu não prevalecerás contra ele, mas certamente cairás diante dele. Então, a esposa dele já havia cantado a bola, falou assim: ó, se Mardoqueu for da semente, você não vai prevalecer sobre ele, diante dele, e você vai cair diante dele. E não teve outro caminho senão esse. O rei pega e chama, no versículo 7 aqui, fala: Alex, Deus abençoe você, irmão. Estamos aqui falando uma palavra lendo aqui a palavra, a Bíblia, e falando uma palavra aqui para levar o evangelho adiante. E aí no capítulo 7, que diz assim:
o banquete que a rainha Ester prepara. E o rei disse novamente o que a rainha ela gostaria de receber. Então a rainha responde: se tenho achado favor à tua vista, ó rei, e se aprouver ao rei que a minha vida seja dada diante de minha petição, e o meu povo diante do meu pedido, porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para sermos destruídos. Porque fomos vendidos para sermos destruídos. Travou a live aqui. Então o rei disse para ela, e ela: o que você quer, então? E ela falou assim: convide a Amã para o banquete. E aí ela fala: porque nós fomos jurados de morte. E aí o rei diz para ela: quem é este? Onde está aquele que ousou presumir no seu coração fazer assim? Ou seja, quem ousou fazer o mal diante de vocês? E Ester disse: o adversário e o inimigo é este iníquo, ou seja, este que é impuro, este que faz as coisas erradas, o tal Amã. Então Amã ficou temeroso. Imagina a rainha que havia conquistado toda a confiança do rei, e aí o servo do rei sendo indicado como alguém que estava atentando contra eles. O rei não tinha perdão, vamos dizer assim. O rei, ele, por mais que naquela época era faca na garganta e já era, né? Então o rei reflete, e aí ele diz: enforquem Amã na própria forca que ele havera de construir, ou seja, a forca que ele tinha construído para matar Mardoqueu. E aí eles enforcam Amã na forca que ele havia construído. A partir disso, eles saem e começam, os judeus começam uma nova reestruturação, ou seja, tomar posse dos lugares que eles estavam, para que eles pudessem retomar a multiplicação do povo judeu. E aí, através dessa passagem, no versículo 8 diz, no capítulo 8, versículo 15, diz assim: e Mardoqueu saiu da presença do rei em vestes reais de azul e branco, e com uma grande coroa de ouro e uma vestimenta de linho fino e púrpura. E a cidade de Susã regozijou-se e alegrou-se. Ou seja, Mardoqueu, que estava prostrado diante de Deus, em roupas de trapo, com a testa cingida de cinzas, havia retomado a sua posição de líder, aquele que fora levantado para ser um com Deus, aquele que tinha sido colocado para levar o povo e que havia entendido o seu chamado. Ele passou pela dor, pelo sofrimento, passou pela angústia de ver as coisas que havia acontecido, né? Os atentados. Mesmo assim, ele se manteve na posição, não deixou de se colocar, não deixou de viver diante de Deus, não deixou de se humilhar diante de Deus, acessou tudo o que Deus havia planejado. E aí ele sai dessa cena e ele se veste com roupas reais. E a sua linhagem domina todo o território e eles prosperam. E aí diz aqui no versículo 9, no capítulo 9, versículo 22: com os dias em que os judeus tiveram descanso dos seus inimigos, e como o mês que se lhes mandou de tristeza em alegria, de lamento em luto, em dia de festa,
para que os que fizessem dias de banquetes e de júbilo, e enviassem porções uns aos outros e presentes para os pobres. Eles saíram de um momento de dor, de sofrimento, para um momento de glória, de tristeza para alegria. E assim, na nossa caminhada, ela nunca vai ser vivida na plenitude, para que nós possamos ser forjados naquilo que Deus tem para nós. Nós vamos passar pelos momentos de dor, de angústia, e vamos viver a glória. E sempre teremos nas nossas preparações os momentos que vão ser desconfortáveis para nós. Então, quando nós estivermos vivendo no momento de dor, não se lamente, não murmure, não fique ali achando que Deus não está olhando para você. Não fique naquela posição achando que o mal está prevalecendo na sua vida e está querendo roubar a sua vida. Não. Ali é o momento de aprendizado, é o momento de viver aquela situação, aquela experiência, para que ao sair dali você olhe para frente, você olhe adiante e fale: aquilo que eu vivi me ensinou a ser quem eu sou hoje, me mostrou que para ser forte eu precisei passar pelo vale, pelas dificuldades, e agora nada me abala, nada abala a minha vida. Nenhum sentimento vai vir aqui e me roubar, porque aquele que é fiel no pouco, ele será fiel no muito. Aquele que na dor ele esteve diante de Deus, ele na alegria também estará. Porque muitas vezes na nossa vida, na dor, nós queremos colocar diante de Deus as nossas orações e falar: Senhor, me ajude, por favor, eu estou aqui sofrendo porque a vida está muito difícil, eu não tenho as coisas. E aí a gente não para agradecer o que nós temos, a saúde, a vida, o dia que nós iniciamos. E nós ficamos murmurando porque nós não temos coisas, porque nós não temos as oportunidades, quando na verdade as oportunidades estão diante de nós, de nossos olhos, e nós não estamos enxergando porque nós estamos se lamentando. E aí, nessa lamentação, nós não temos a oportunidade de realmente acessar a intimidade com Deus e ser fiel naquele pouco, para que quando nós sairmos daquela posição, intencionalmente, vivendo a experiência junto de Deus, quando nós dermos o próximo passo e nessa jornada acessarmos os momentos de alegria, as grandezas do Pai, as grandezas de Deus, nós olharmos para aquela situação, a alegria, a prosperidade, as coisas boas da vida, e nós estarmos diante de Deus, ou seja, nós sermos fiéis a Deus. Mardoqueu, ele em momento algum deixou de ser fiel a Deus. Na dificuldade ou na alegria, ele estava ali diante de Deus. Moisés não deixou de ser fiel a Deus. Na dificuldade e na alegria, ele sempre esteve ali, fiel a Deus. Noé esteve sempre fiel a Deus. Na alegria ou na dificuldade, ele estava ali. E assim, todos aqueles que viveram nessa trajetória, que foram colocados nas posições, cada um no seu tempo, numa posição de governo, numa posição de levantar uma geração, uma nação, eles foram plantados, foram colocados, foram ensinados, foram postos à prova, viveram o processo e multiplicaram as suas gerações, ou seja, estruturaram essas gerações, essas pessoas, esse povo, para que eles pudessem prosperar, se multiplicar, ir adiante, dar um passo adiante e fazer com que a obra de Deus ela não parasse. E assim nós concluímos aqui
o livro de Esther, falando que se nós recebermos o chamado, quando nós recebemos o chamado e nós nos colocamos à prova, e eu me coloco nessa cena, que para acessar, como eu comecei dizendo, né? Hoje eu e minha família estamos vivendo, colhendo dos frutos que nós plantamos há alguns anos atrás. Hoje nós estamos vivendo aquilo que Deus já havia planejado lá atrás, mas que para que nós pudéssemos viver hoje isso, nós precisamos passar pelo processo, por todo o aprendizado, por toda a estruturação, para que hoje, nesse tempo, agora, atual, nós pudéssemos viver. Porque ao viver no pouco, quando nós estivermos no muito, nós não vamos abandonar aquele que não nos abandonou quando no sofrimento nós estávamos. Amém? E aí, vou fazer uma moda aqui. E aí ficou faltando uma frase aqui, que nessas fases da vida, que eu deixei anotado aqui, cada tempo, cada fase é uma fase, lógico, né? E cada fase nós vivenciamos uma experiência. A fase quando nós somos crianças, a fase quando nós vamos evoluindo para a nossa juventude, a fase quando nós vamos descobrindo o mundo e as novas coisas as coisas da nossa vida, né? As funções, as emoções, os prazeres do ser humano, né? Quando nós vamos entendendo cada ciclo, cada passo que nós vamos dando, e até a fase que nós vamos chegando ao final da nossa vida, lá no finalzinho, quando já velhinhos. Então, cada fase ela precisa ser vivida de acordo com cada tempo precisa ser vivido de acordo com a fase que ela representa. E aí, em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, diz assim: encontramos o famoso texto que diz: há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Saber discernir o que cada fase exige é um sinal de sabedoria. Ou seja, quando nós identificamos o que cada fase representa, a fase em que nós nascemos e começamos a crescer, nós precisamos aprender a falar e a andar. E aí, adiante, precisamos aprender a ler e escrever, a se relacionar, a estar no meio, no coletivo, a controlar as nossas emoções, os nossos instintos, os estímulos que o nosso corpo humano ele determina, o nosso racional, a nossa mente humana, ela quer fazer, né? Muitas vezes nós queremos agir com avidez, com rapidez, e esquecemos que nós precisamos ter sabedoria para lidar com as situações. Então, diz assim: algumas fases exigem paciência, outras ação. Algumas fases exigem recolhimento, enquanto outras exigem ousadia e movimento. E cada fase exige algo de nós. Cada fase exige um sentimento, uma energia, agora eu preciso ficar tranquilo. Não, agora eu preciso acelerar. E quando nós precisamos acelerar, quando nós precisamos ficar tranquilo, nós fazemos besteira no caminho. Nós cometemos erros. Portanto, quando identificado, ei, você não está bem, e eu faço muito disso. Quando eu vejo que as coisas não estão alinhadas, eu paro e falo: calma, se refugie dentro de você mesmo, mentalize, pense, foque naquilo, no seu propósito, naquilo que você está fazendo.
está condizente com o que você vai fazer? Ali você tem clareza, porque você refrigerou a sua mente, você viveu aquela fase, aquele processo, e aí você faz as coisas com mais clareza, né? Então, cada momento da nossa vida, cada fase, ela exige uma atitude nossa. Então, nós possamos identificar as fases que nós estamos vivendo para assim agir com sabedoria, conforme Salomão deixou escrito para nós em Eclesiastes. Salomão foi um grande sábio, inclusive na sua decisão de pedir sabedoria para Deus. Amém? E aí vamos fazer uma moda aqui. Uma moda de viola para uma manhã. Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou de esperar algo acontecer, mesmo que eu encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar com ele. Sei que o seu amor é duradouro, é para sempre. Eu sei que o seu amor, ele é pra mim. Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou de esperar algo acontecer, mesmo que eu encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar com ele. Eu sei que o seu amor é duradouro, é para sempre. Eu sei que o seu amor, ele é pra mim. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. Ao seu alto revela o amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Tem tudo a ver com ele.
amor dele reflete em mim. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, teu amor por mim, ele permanecerá. Tem tudo a ver com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele, a cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, teu amor vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em mim. Amém. Tem tudo a ver com Ele, tem tudo a ver com Jesus Cristo. Jesus é o nosso guia, é a nossa fonte. É Ele quem nos ilumina, quem nos dá os direcionamentos para o nosso dia e para a nossa vida. Assim que nós possamos colocar a nossa vida, confiar o nosso ser e o nosso dia nas mãos de Jesus Cristo. Amém? E vamos encerrar aqui esse momento. Para você que esteve aí, para quem entrar, para quem assistir essa gravação, que Deus abençoe a sua vida. Senhor Deus, obrigado, Pai, por mais esse dia, obrigado pela nossa vida, por tudo que o Senhor faz em nossas vidas, todos os dias, todas as maravilhas que nós recebemos das Tuas mãos, Senhor. O Senhor é o nosso pastor, o Senhor é o nosso guia, e nós, como Tuas ovelhas, ouvimos a Tua voz, e não deixamos de segui-la. Nós reconhecemos a voz do nosso pastor, aquele que nos guia, que nos direciona. E nesse dia eu entrego em Tuas mãos, Senhor, a minha vida, entrego em Tuas mãos a minha família, entrego em Tuas mãos todos os meus planos, Pai. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou. Que o Senhor nos oriente no nosso caminho. A minha esposa, as nossas filhas, que o Senhor abençoe elas e proteja elas de qualquer coisa que venha, que queira roubar a paz no coração delas. E eu, como um guerreiro, estarei sempre aqui à frente desse lar para combater todo o mal, em oração, em vigília, em atentamente buscando o Senhor, atentamente caminhando diante de Ti, e o Espírito Santo nos direcionando, Pai, por esse caminho, para que assim nenhum mal prevaleça sobre nós. E assim, Pai, eu determino que cada família, que cada lar também receba esse Espírito Santo, que eles identifiquem isso como a luz para a vida de cada lar, de cada casa, de cada família. E assim eles possam viver isso, iluminando, irradiando e expulsando todo mal que quer sobressair, todo mal que quer roubar a paz no coração de cada família. Assim, nossa família, que está aqui de pé, que está sendo forjada no Teu amor, está diante de Ti, Senhor. Nós não vamos perecer, nós não vamos esmorecer, Pai. Nós vamos nos manter em posição de batalha contra tudo que quer nos destruir, contra tudo que quer destruir o Teu reino, o Teu evangelho e a Tua glória, Senhor. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, quem esteve aí até agora. Que você seja agraciado. Eu vou deixar o link aqui do YouTube. Hoje vai para o YouTube, hein?
Então eu vou deixar o link, você pode acessar também, quem quiser compartilhar, quem quiser pode assistir aí. Tamo junto? Não pare no caminho, bora para cima. Seja você sempre o guerreiro, seja você a guerreira do Senhor. Tamo junto, para cima.